Olá a todos, boa tarde, bem-vindos. Boa Bem, tarde. hoje a nossa masterclass vai ser um bocadinho diferente, ao contrário do que é habitual, hoje vamos fazer a nossa sessão em português. E antes de começarmos, queria só relembrar que continuamos com o nosso calendário habitual, de 2 em 2 semanas. Às quartas-feiras teremos novas masterclasses, por isso fiquem atentos às nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, uma vez que nós partilhamos lá todas as informações dos nossos eventos. Vamos então começar por apresentar a nossa convidada de hoje, Marina, Olá, atualmente, Xênia, boa tarde. boa tarde, atualmente gestora de projeto na área da comunicação e imagem na Edit Set Go e na Lab Exato. Design. Conta já com mais de 20 anos de experiência nas mais variadas áreas, desde a cultura, a moda, banca, retalho, e estes são só alguns dos exemplos. Curiosidade, criatividade e consistência são algumas das palavras que a definem e guiam o seu trabalho. E hoje traz-nos então uma reflexão sobre a importância do branding como ferramenta competitiva e diferenciação. No final da apresentação, vamos ter um tempinho para fazer um pequeno Q&A, por isso estejam à vontade para ir escrevendo no chat as vossas questões. No final, iremos lê-las a todas. Marina, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje Obrigada, e Eugénia. é uma honra tê-la aqui connosco. Para mim é que é. Agradeço desde já o convite e a oportunidade de falar um bocadinho com o público da LSDM, não é? Foi uma excelente experiência que terminei em junho do ano passado. E pronto, e agora vem mais um desafio com a vossa assinatura. O que me traz aqui hoje é falar um bocadinho daquilo que foi o meu trabalho major que apresentei no final do curso, com algumas nuances que não estão lá impactadas, mas acho que ao longo da nossa conversa nós podemos ir focando e tocando estes temas, e no fim conversarmos então um bocadinho sobre o que estávamos a ver e aquilo que é o tema principal do impacto do branding na estratégia de comunicação nesta era da digitalização. Um, Portanto, os keywords da apresentação são branding, o consumer behavior e as emoções. E como é que estas palavras todas se agregam na estratégia de comunicação. O comportamento do consumidor e a importância e a relação da marca no processo de decisão foi o tema principal do meu major, focado no mercado do skincare sustentável. Eu, na altura, era obrigatório escolher o mercado, escolhi o skincare e o sustentável, porque eram ferramentas que me possibilitavam pesquisar um bocadinho sobre a alteração do comportamento do consumidor com uma variável que tem muito a ver com um comportamento globalizado. A sustentabilidade é um tema que todos nós ouvimos falar, já tem vários anos, portanto, sustentabilidade não é um tema de hoje, ele já existe há 30, 40 anos, quando se fala em marketing já lá estava, mas acaba por ser uma variável interessante porque não é as comuns, não é? O demográfico, o interesse, é algo que nos motiva. E vamos continuando. Portanto, os objetivos do estudo em si eram compreender o comportamento do consumidor, qual é que era a importância da marca quando tomamos uma decisão, não é? Porque é que eu opto por uma marca em detrimento de outra, e no fim avaliar as informações e os dados e construir um plano de comunicação de marketing que nos ajudasse a promover a marca e as vendas. Portanto, acaba por estar aqui resumido nestes 5 pontos o que eu acabei de dizer, que são os objetivos do estudo. Quais são as tendências de comportamento, qual é a importância da marca, os canais de compra principais, não é? Falamos de digitalização, temos a migração do offline para o online, o que afeta tremendamente as estratégias de marca nos nossos dias, e os níveis de influência da comunicação de marca no processo de decisão. O resumo e a introdução é que a tendência do estilo de vida mais saudável e consciente é uma. Eu peço desculpa, eu tenho que vos mudar aqui de lado, senão eu não consigo ver a apresentação. Portanto, esta tendência de estilo de vida saudável e consciente por parte do consumidor tem influenciado a necessidade de reavaliar os produtos e estratégias de marketing.
As marcas apostam cada vez mais em produtos e estratégias sustentáveis, e este segmento não é exceção. O consumidor está no centro do processo de marketing, portanto, é essencial compreender o que é que o motiva para conseguirmos, nas nossas estratégias de comunicação, chegar a ele. A revisão da literatura neste tema foi bastante interessante, mas demasiado extensa, e eu espero não vos maçar muito com esta parte. Tentei resumir, mas não foi suficiente, acho eu. Portanto, a revisão da literatura é, como diz aqui, o processo de aprofundar estes pontos, e foi fundamental para ajudar aqui a análise do projeto final. Portanto, o foco da pesquisa foram estas 3 temáticas: o branding, o comportamento do consumidor e as emoções. Eu falo muito em emoções ao longo do projeto e até na minha vida profissional, porque é efetivamente um elemento diferenciador nos dias de hoje em termos de marketing. É fácil de falar nele, é difícil de o implementar corretamente nas nossas estratégias. Os principais objetivos de estudo foram a digitalização das empresas, a aceleração tecnológica e o crescimento do e-commerce, o surgimento das posições globais sobre temas sociais fraturantes, o impacto da Covid-19 e as alterações que daí vieram em termos de comportamento de consumo no consumidor. Este é o período da história em que estamos com uma evolução tecnológica e estamos a viver o marketing 5.0, não é? Em que temos supostamente a tecnologia ao serviço do ser humano, pelo menos é isso que o Kotler deseja, é isso que nós todos desejamos, vamos ver, mas será outro tema com certeza. A revisão da literatura está então dividida em 2 pontos essenciais: o comportamento do consumidor e o impacto da marca no processo da decisão. O comportamento do consumidor é extraordinariamente vasto. O consumidor manifesta parte das suas crenças e valores na forma como decide. Eu não sou o que não consumo. Isto é uma mudança importante de paradigma no processo nosso, não é? de quem trabalha marketing e comunicação, de olhar para o consumidor. Nós procurávamos sempre uma relação positiva, e aqui nós temos eu sou o que não consumo. Temos aqui quase um statement do consumidor que opta por não consumir produtos com os quais não se identifica. E esse é um ponto essencial deste buy on belief, as crenças, e daí a falar sempre em emoções. A tendência buy on belief está projetada no processo de decisão de compra, e nesse processo de decisão estão as referências societárias, éticas e os valores. Portanto, isto são dimensões bastante mais abrangentes do que aquelas que nós avaliamos e que devem ser tidas em conta. Aqui explico um bocadinho que o conceito é relevante para a estratégia de comunicação, porque incide na necessidade de identificar e conseguir comunicar atributos fundamentais nos segmentos definidos. Esta formalística de criar proposta de valor que não inclua só os produtos adequado às necessidades do segmento, não é? Eu criar um produto porque aquela pessoa precisa de aquele produto, mas não. Criar todo o imaginário do meu produto, da minha marca, que corresponda às suas expectativas e valores. Para que seja possível, então, conhecer o consumidor, a pesquisa de marketing, no sentido de compreender e prever o comportamento, teve início na década de 50. Isto agora é um bocadinho histórico, não muito, eu prometo, mas temos as teorias de Maslow de 54 e Faber-Hales em 58, e na década de 60 temos o de Nicosia, que difere dos restantes porque põe o ênfase no comportamento do consumidor, e não apenas na compra em si. Aqui começamos a ter este tal despertar para um conjunto de variáveis diferentes que impactam o comportamento e a análise desse comportamento. Portanto, aqui enfatizamos a importância da nova mensagem que o produto comunica e da informação prévia que o consumidor já tem na origem da atitude. Howard e Seth explicam o processo de compra com foco na comparação das marcas e produtos. Para os autores, o processo de compra é motivado pelo desejo de comprar o produto, segue-se da procura da informação, comparação das alternativas, e assim é formada a atitude.
A base da intenção de compra vai levar a um comportamento de consumo. A experiência deste processo de compra e a própria experiência com o produto vão interferir na parte da experiência pessoal do consumidor e que vão condicionar um comportamento futuro. O marketing 3.0, que não é assim tão distante quanto o 1.0, já nos fala da orientação para o valor. As pessoas passam a ser consideradas pelas suas ideias, sentimentos, valores e emoções, em detrimento do mercado-alvo de consumidores definidos por fatores demográficos. Portanto, as mudanças de comportamento acontecem a nível individual, mas não podemos esquecer a influência do comportamento social. Um dos principais influenciadores do comportamento sustentável, por exemplo, do consumidor, é a influência social, pela presença e expectativa dos outros. Ainda no comportamento, e para fechar a parte das teorias, quando falamos da tomada de decisão, a teoria do comportamento planeado, apesar de ser antiga, surge como uma das mais utilizadas quando queremos conhecer o comportamento sustentável para a previsão de marketing. Em particular na compreensão da atitude, porque é que nós nos comportamos de determinada forma. Ele sugere que com regras subjetivas, as atitudes e comportamentos percebidos controlam e definem as intenções que permitem prever o comportamento. E novamente tenho-nos aqui em cima. Portanto, isto é um esquema que explica um modelo de Arzen, que é de 81, e onde nós temos a explicação da teoria do comportamento planeado. Portanto, a atitude, aquilo que nós chamamos de atitude, é a crença que o próprio indivíduo tem sobre o comportamento. É a sua autodeterminação, a necessidade de compra de um produto, por exemplo. Depois temos as normas subjetivas, que é a construção da normativa. Ela centra-se no que rodeia o indivíduo, as suas normas culturais, os grupos, as crenças, o network, as decisões dos outros. Portanto, o consumidor já tem uma ideia do que é que os outros pensam, da sua atitude de decisão, e esta pré-ideia vai influenciar o seu comportamento. Portanto, ele já sabe se será aceito ou não a decisão que tomar. Isto parece um bocadinho, falando assim, dissociado da temática, mas é importante que se pensarmos nos óculos de sol, quando os compramos para nós, obviamente, mas se calhar gostamos de uns óculos com uma cor não comum e evitamos comprar pela opinião que os outros podem ter deste produto que nós vamos usar. Isto é um exemplo muito parco, mas é mais ou menos isso que estas normas subjetivas querem dizer. Depois temos o controle do comportamento percebido. Este controle é a crença pessoal do quão fácil ou difícil a minha decisão é. Pronto. Neste caso, quando todos os inputs são positivos, existe uma maior probabilidade da decisão ser positiva, e no caso de serem desfavoráveis, basta apenas um deles, uma atitude, uma norma subjetiva, para que o comportamento possa ficar condicionado. Portanto, o comportamento do consumidor podemos dizer que é influenciado por fatores internos, conscientes ou inconscientes, e fatores externos. Na revisão da literatura e ainda no comportamento do consumidor, o marketing convencional tem-se focado essencialmente na classificação socioeconómica, estudos de opinião e a avaliação dos hábitos de consumo, mas é necessário aprofundar o conhecimento da natureza humana através da compreensão da sua genética e de como o cérebro, as memórias, as heurísticas estão no processo de escolhas e tomadas de decisão. É um trabalho mais aprofundado, todos temos que fazer, é verdade, mas já existe tanta informação, portanto, é uma dica, uma sugestão. Da parte do comportamento vamos passar para a marca. De que forma então é que a marca impacta o processo de decisão? As marcas normalmente são pensadas enquanto logotipos, enquanto símbolos gráficos, mas elas são muito mais do que isso. E não é só hoje, elas são muito mais do que isso, desde que começamos a ter símbolos, marcações no gado, em casas, em diversos sítios. Portanto, elas existem, marcam e representam simbolicamente algo, mas também tudo o que a compõe. Nós, de há uns anos para cá, já consideramos todos esses elementos que não considerávamos antes, mas é este que está aqui um bocadinho. Portanto, as marcas evoluem de logotipos e mensagens de marketing para forças sociais
com capacidade de impactar, mudar perspectivas, de mobilizar e inspirar. Mas é o valor da marca que permite vender mais um produto. Portanto, nós temos que olhar para as marcas com essa perspectiva, não é? Todo o processo de contacto do consumidor com ela vai criar uma percepção. Portanto, a marca, para além de ser aquilo que nós associamos a um produto, nem sempre é, obviamente, nós temos outro tipo de negócio de empresas, mas uma marca é um ativo. O brand equity, por exemplo, é a valorização que esta marca tem. Se eu conseguir atribuir valor à minha marca, não só por um lado ganho espaço com os consumidores, mas também vou estar a ganhar espaço na valorização da própria. E aqui temos o Zeng, que nos diz que a imagem da marca tem impacto direto no valor e na forma como o consumidor a percepciona de uma forma geral e influencia o seu comportamento. Não disse, mas está aqui escrito, se conseguirem ver, que para além de ser benéfico para si próprio, acaba por ser um elemento de diferenciação dos concorrentes. Eu não sei se vocês conseguem ver como deve de ser, mas eu estou sempre a tentar, Xénia, a mudar-vos aqui em cima. Ok, obrigada. Continuando, os elementos da marca, não só, como estava a dizer, o logotipo, são a sua identidade, os valores, a sua promessa, a diferenciação, a voz da marca, o posicionamento, a forma como ela expressa as suas mensagens e a experiência. Portanto, tudo isto junto compõe a marca, são os elementos do branding. Os consumidores hoje em dia consideram que as empresas devem ser mais transparentes e estão dispostas a pagar mais pelo produto se a marca for transparente. Portanto, ao trabalharmos todos estes elementos do branding, nós temos que pensar o impacto que esses elementos têm. E voltando aqui um bocadinho atrás na questão da sustentabilidade, não está aqui no trabalho, mas gostava de deixar esta nota. A sustentabilidade é um grande chavão, e todos nós sabemos que é, quando pensamos em vender um produto, não é? As pessoas estão preocupadas com o ambiente, portanto, se eu comunicar que tenho um produto verde, sustentável, ecológico, eu tenho maior probabilidade de o convencer em optar pelo meu produto. A verdade é que estes processos são dispendiosos e nem todas as marcas, pequenas, grandes, médias, têm capacidade de investimento para mudarem linhas de produção e distribuição, etc. Portanto, optam por transformar a sua comunicação em algo que não é efetivamente verdadeiro, daí a ter estes dois destaques aqui de lado. Queria falar neste ponto. Isto tem um nome chamado greenwashing. Mais uma vez, não é um tema de hoje, nos anos 70 e anos 80 já se falava em greenwashing, é uma apropriação de determinadas características que não correspondem à realidade. O que hoje em dia é cada vez mais complexo, porque devido à digitalização tudo é mais fácil de se saber, não é? As marcas acabam por estar bastante mais expostas, portanto, quando estivermos a pensar nos elementos do branding, como é que vamos posicionar e comunicar a nossa marca, tentar ser o mais correto e verdadeiro possível, sabendo obviamente que as empresas não são perfeitas e que também elas têm espaço de evolução, mas se conseguirem assumir isso é um ponto a favor da confiança do consumidor. Continuando no tema, eu fui buscar aqui o António Damasio, que é um neurocientista que eu aprecio bastante, e um escritor, e que nos fala das emoções e dos sentimentos como influenciadores das tomadas de decisão. Voltamos ao ponto atrás. Portanto, a emoção que as marcas criam é a incorporação cultural desta marca. E aqui ficam-se explícitos os seus valores, as ações e a forma como comunica. É como se pensássemos numa marca como uma pessoa, não é? As nossas atitudes, a forma como nos vestimos, como falamos, como tomamos decisões, acaba por nos dar e caracterizar desse ponto de vista e criamos sensações, sentimentos e emoções nos outros. Portanto, estes pontos de conexão com o consumidor que promovem a identificação e permitem de forma eficaz causar reações, sentimentos e moods do cliente, criando a conexão e a lealdade. O branding emocional tem que ser considerado, então, em todos os elementos da marca com este propósito.
Portanto, é fundamental o trabalho dos marketeers em desenvolver esse lado humano das marcas. Para atrair os consumidores através da auscultação social, da etnografia e da pesquisa empática e assim responder eficazmente às suas necessidades e desejos. Em termos de metodologia, e agora voltando ao trabalho em si, eu fiz uma pesquisa primária e uma pesquisa secundária para obter o maior número de insights possível e focado nestes 3 tópicos que já referi anteriormente, mas são o comportamento do consumidor, a importância da marca e as estratégias de comunicação de marketing. Paralelamente, foi feita uma pesquisa de estudos de mercados e estatísticos, promovidos por várias entidades, que procurei na altura, a nível global e em Portugal. Em termos de dados primários, eu fiz uma recolha, um inquérito aqui em Portugal, entre os dias 14 e 19 de abril do ano passado, com um total de 180 respostas válidas e que pronto, acabaram por ser a base depois da análise que vamos ver. A estrutura do Marina, questionário, desculpe só sim, interromper. Eu mal. acho que a apresentação não está a passar. Nós ainda estamos a ver o slide do brand, dos elementos do branding. Mas eu não mexi em nada da apresentação. Se calhar é melhor tentar... eu não sei se fui eu, se fui aí de vocês. Realmente está aqui uma nota a dizer que está em pausa. Mas eu vou tentar, eu não sei como é que me mudo isto. Deixa eu ver aqui. Não sei se sou eu. Está um quadradinho amarelo a dizer o compartilhamento da tela está em pausa. Mas eu não lhe consigo mexer. Não dá para tentar... Interromper e voltar? Exato, sim, sim, sim. Acho Se que calhar sim. é melhor. Está bem. Ok, agora sim. Eu Agora penso está. que era aqui que estávamos. Ou melhor, Exato. não sei se era aqui que vocês estavam a ver. Nós ficamos do brand, mas sim, Aqui. era esse. Exato. Pronto, eu não vou repetir tudo outra vez, juro. Sim, sim, força, força. Portanto, eu estava aqui na zona da metodologia. Uhum. Não é que tenha isto, são muitas letras, não é assim muito interessante nós estarmos a olhar, é quase mais um guia para mim. E eu estava a dizer que a estrutura de todo o questionário foi definida de acordo com a revisão da literatura. Em termos de pesquisa, procurei muito saber de que forma é que se media a importância da marca, o comportamento do consumidor relativamente aos produtos sustentáveis e a atitude relativamente a este tipo de produto. Não estou a conseguir. Ok. Em termos de diagnóstico do projeto, o segmento que estava em estudo, Beauty e Personal Care, é um segmento de mercado com crescimento rápido no mercado consumidor e impulsionado pela procura de cosméticos e de skincare, sendo os produtos de cuidado de rosto os que têm maior crescimento. Há mudanças com a entrada de consumidores mais novos no mercado, reforço do social media, internacionalização, aumento do e-commerce com impacto no comportamento do consumidor e as tendências globais que estão a alterar a rotina diária são algumas das motivações para este segmento ter este crescimento. Em baixo estão só as valorizações, não é suficiente como não há termo de comparação para compreender, mas são subidas consideráveis. Em 2021, e aqui voltando às empresas, 39% das empresas estava a planear investir em produtos carbon free. 67% dos consumidores indica que tomou medidas diárias para reduzir o seu impacto ambiental. A comunicação em marketing de marcas e produtos está significativamente mais fácil, direcionada e interativa. E os novos formatos de pesquisa permitem maior eficácia e facilitam o contacto com a audiência, o que tornam as comunicações mais eficazes. As novas tecnologias e as plataformas digitais promovem uma maior relação e monitorização dos temas,
As aplicações medem emissões individuais e o escrutínio feito às marcas em tempo real promove a tal transparência que eu falava há pouco. Millennials e geração Z são as mais comprometidas com estas causas. Em termos agora, estamos ainda no diagnóstico do projeto, em termos do resultado do inquérito, a maior parte dos respondentes foram mulheres, 73,8%, 71,5% de formação académica e os agregados familiares são, na sua maioria, de 3 pessoas, 33,8%. Portanto, as faixas etárias com maior representatividade são os 36-46, millennials e geração X, e o seu comportamento de compra. Temos 78,5% compraram um produto de skincare nos últimos 3 meses. Quando é feita a análise da variável entre género, verificamos que o total de respondentes que respondeu sim a comprei um produto nos últimos 3 meses, 84,4% são mulheres. Portanto, elas são o nosso target principal, apesar do comportamento dos homens não ser exatamente aquele que se esperava, portanto temos já muitos preocupados e a procurar produtos de pele e sustentáveis. 73% concorda que é para si muito importante, é importante conhecer a marca. 71% diz que está disposto a pagar mais por um produto sustentável. E a atitude, quando é avaliada a atitude relativamente aos produtos green, podemos concluir que é positiva. Depois este inquérito, eu não sei se podemos partilhar ou não, mas vou deixar ao vosso critério, porque tem algumas nuances. 61% concorda que a informação se encontra nos produtos sustentáveis é útil, mas apenas 27% acha que a publicidade deste segmento tem a informação necessária para a decisão de compra. Portanto, temos aqui uma indicação de que efetivamente a comunicação tem que melhorar neste tipo de segmento. A saúde pessoal é o tópico considerado mais importante pelos inquiridos e a comida vegan a menos importante. Esta questão 21 era para ver quais é que eram as prioridades das pessoas, neste caso aqui a saúde pessoal é mais importante. Quanto ao comportamento no momento de compra, a qualidade está em primeiro lugar e o preço está logo a seguir. A reputação da marca vem em terceiro lugar, o facto de ter instruções de uso e a lista clara de ingredientes e credenciais de ética. Portanto, o design aqui inovador do packaging está no fim, a qualidade está em primeiro lugar. Relativamente à importância da marca, no estudo a amostra considera que é importante, mas não é limitativa. Ou seja, se eu tiver a opção de marca, não me vou limitar porque não conheço determinada marca. Contudo, quando a questão é se existem marcas que nunca compraria, 69% diz que sim, portanto, isto quer dizer que na realidade estão atentos e que há marcas que não compram por alguns motivos. Em termos da comunicação, agora entramos aqui na comunicação, as redes sociais é o canal onde os respondentes têm o primeiro contacto com uma nova marca, com mais frequência, seguida da publicidade online. Familiares e amigos são os mais procurados para a recolha de informação sobre a marca, seguida de reviews. Os canais da marca também são relevantes, tendo a imprensa tradicional. A imprensa tradicional é aquela que menos influência tem na opinião sobre determinado produto. Uh, 50% da população mundial faz compras online com regularidade. Temos a penetração de dispositivos com acesso à internet e um número crescente de lojas online, que levam a uma mudança inevitável, o que influencia o comportamento de compra. Vários estudos apontam a experiência omnicanal como fundamental para a relação do consumidor com a marca. As decisões do projeto. Portanto, depois de avaliar isto tudo, é claríssimo, não é, que do ponto de vista dos canais de comunicação tem que haver aqui uma comunicação integrada de marca e temos que tentar responder àquilo que são os resultados da pesquisa. Com o crescente número de oferta de produtos e marcas, o consumidor tende a optar pela marca. É fundamental criar formas de aumentar o reconhecimento e a relação do consumidor com esta.
O branding emocional é um dos conceitos mais relevantes para o projeto e a utilização da percepção do consumidor será um dos principais elementos a considerar na estratégia para o plano de ação. O nudge de marketing é algo muito interessante que eu se calhar depois deixo para o fim para nós conversarmos um bocadinho eventualmente, e que é uma ferramenta gira de se criar dinâmicas novas na comunicação. Também exige um bocadinho, mas é giro. Portanto, o nosso consumidor, o consumidor português, está mais consciencialista, abdica do que é excessivo e olha de forma crítica para as questões ambientais, económicas e sociais. O consumo é um instrumento de bem-estar. Portanto, a nossa variável da promoção é, na história, responsável pela promoção da indústria do marketing, o veículo que cria a atenção e que permite, através de definição de processos criativos e estratégias direcionadas, comunicar com os consumidores, stakeholders, shareholders, comunicar no geral. Portanto, é necessário captar a atenção, vencer as barreiras do ruído, há muita concorrência, há muita imagem, muito som, e construir memorização. Criar e reforçar a identificação com a marca, sedimentar o propósito e valores, permite ser diferenciador num ecossistema competitivo e concorrencial. A criação de uma comunicação baseada na promoção do benefício, não só pela compra, mas também pelo comportamento que esta pode incentivar no consumidor. Incentivar a atitude positiva para o consumidor, quem está a comprar, e para todos. Substituir os anúncios comuns por conteúdo relevante e educativo, onde fique clara a vantagem da marca e os seus valores e propósito. Não só como estratégia de comunicação de marketing, mas também a resposta à ausência ou à atribuição de uma ausência de informação útil nestas marcas. Este formato também ajuda a eliminar o ruído digital. Na definição das mensagens publicitárias, quando se criam, tem que se ter em conta que esta afeta a percepção do consumidor. Portanto, é muito importante considerar todas as mensagens que são a ser passadas e que estas sejam verdadeiras e autênticas. Portanto, o plano de ação foi estruturado então com base nos resultados do inquérito e em toda a informação recolhida. As tendências internacionais são muito semelhantes às que obtivemos cá em Portugal, em diversos estudos, Estados Unidos, etc., em termos do comportamento do consumidor. É muito semelhante, a geografia já não é uma variável altamente limitativa ou indicativa de um comportamento. Portanto, o objetivo de criar este plano de comunicação tem como principais notas o reconhecimento da marca e a relação com o consumidor. Foi o que nós sentimos que faltava ou que se devia investir mais. Portanto, as tais experiências de compra positiva, essas experiências de compra positiva são omnicanais, são em todos os pontos de contacto do cliente com a marca, portanto, não estamos a falar de nenhuma marca específica, mas se estivéssemos a experiência no site e da loja e todo o processo devia ser uma experiência positiva. O investimento nos reviews, não só os reviews da compra em si, mas também a review da utilização do produto. Os conteúdos reais e Q&A. Este Q&A porque os questions and answers podem ser uma boa forma de nós introduzirmos ao consumidor temáticas que ele não pensa ao olhar para o nosso produto. Nós normalmente temos o Q&A escondido a alguns, mas essas perguntas são por vezes válidas e geram conversas. O marketing de conteúdo também é muito relevante, nós temos que ser curiosos e procurar encontrar o que é que compõe as nossas marcas, porque é que elas existem, de onde é que elas vêm e o que é que podem trazer e transmitir a outros. Os influenciadores, que não é preciso explicar, como é óbvio, mas não só o influencer personalidade. Não é só o reconhecimento da pessoa, é também pessoas com menor visibilidade, mas que têm um forte impacto em determinada comunidade ou nicho.
o packaging é cada vez mais importante, avaliar o packaging, os formatos, o cheiro, a informação que lá está, tem que ser olhado de uma forma crítica e não ser tão confuso, deixar de criar ruído, ser simples e permitir ao consumidor uma experiência positiva. A estratégia para a criação do plano de comunicação tem que ter então em conta a relevância do mercado, a skincare sustentável e a proposta de valor que ela oferece, tirar partido das características e atributos únicos que tem para criar diferenciação e vantagem competitiva, tendo em conta que há um número crescente de marcas, portanto os consumidores vão tender a decidir pela marca que conhecem melhor, que lhes dá mais confiança. Nesse sentido, a campanha... Não, isto era... Desculpem, estava a ler uma coisa que ainda não tem continuidade. Isto é ainda sobre o plano de ação. E agora sim, vamos para as conclusões. Portanto, existe uma necessidade emergente das marcas repensarem as suas estratégias de marketing e recentrarem as ações no consumidor. Isso acontece normalmente no momento da estratégia, quando estamos anualmente, ou seja em 6 meses, ou 3 em 3 anos, de acordo com aquilo que for, é necessário repensar e olhar mesmo, sentirmos nós na perspectiva do consumidor, como é que ele sente a nossa marca. Não só nas necessidades materiais, mas acima de tudo nesta componente que aconselho a explorar emocional. No caso em concreto de uma marca skincare, existe um enorme benefício em englobar as tendências do comportamento, que são alavancadas num conjunto de atitudes e valores e princípios globais, que potenciam a própria identidade para ganhar a vantagem competitiva. É um produto associado ao self-care, à intimidade, à saúde física e mental e ao bem-estar. Depois de uma extensa pesquisa, a simplicidade da conclusão encerra a maioria dos princípios académicos. Portanto, as marcas hoje são personalizáveis ou personificáveis, tendo de construir uma identidade própria, com base nos pressupostos da construção do si, do indivíduo, da singularidade, da relação com o outro e em sociedade, que tenham valores, história, que tenham ação e atitude. E podem posicionar-se como líderes, influenciadores, ou serem uma marca comum que passa e que cumpre uma função momentânea. A forma como são vistas vai impactar a sua influência e, consequentemente, o crescimento e o sucesso. Estes são os pontos que eu considero fundamentais num dia-a-dia de trabalho, isto agora já é uma parte, que são efetivamente a curiosidade. E a curiosidade não é saber o que é que nós podemos fazer para criar melhores marcas, melhor comunicação, é saber porque é que temos que pensar desta forma. A criatividade, portanto, procurar formas diferentes de olhar, não nos deixarmos ficar por aquilo que alguém fez, que teve um impacto. São ótimos exemplos, a gente deve ver, obviamente, das coisas boas que se fazem, mas tentarmos sempre procurar a essência daquilo que queremos fazer. E a consistência. Portanto, a consistência permite-nos evoluir no trabalho. Pronto, e termina assim a minha apresentação, Xénia. Deixo aqui mais uma notinha sobre as nossas emoções e estou disponível para qualquer questão. Obrigada, Marina. Obrigada por partilhar estes insights connosco. Este realmente é um tema muito interessante e acho que foi bastante enriquecedor. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta ou se gostaria de fazer algum comentário. Podem deixar no chat, ligar os microfones. Eu agora não vos estou a ver. Não sei se tenho que interromper a partilha. Sim. Tenho. Olá, Marina. Desde há pouco, tudo bem? Olá, tudo bem. Parabéns pela apresentação. Obrigada. E desculpem se foi muito corrida, mas não, ora é essa. Quanto mais extensa, melhor. Mais conteúdo nos traz. Tenho duas questões. Uma tem a ver com uma coisa que mostraste na apresentação, que é a avaliação. Portanto, na avaliação do que é importante para o consumidor, o packaging estava quase no fundo da lista, mas agora na apresentação, no final, referiste a importância do packaging. Sim. Portanto, Eu não gosto...
Posso. Eu acho que não é... Nenhum tem mais importância do que o outro. Quando nós falamos em elementos do branding, eles são uma combinação de fatores. O packaging é um deles, pode não ser útil, por exemplo, é muito útil quando falamos do skincare, e efetivamente era isso que estávamos a falar, mas pode não ser fundamental noutros tipos de produtos. E isto também é um defeito de avaliação, eu tendo sempre a avaliar pelo todo e tentar não... Por isso é que ele aparece no fim muito mais sedimentado, porque eu já tinha voltado à questão dos produtos sustentáveis. O packaging é o contacto que nós temos com o produto quando falamos de um produto e efetivamente é relevante. Eu posso-vos dizer que adoro ir a um determinado supermercado porque os sacos da fruta são de papel. E eu gosto dessa sensação e não tem nada a ver, não é? Certo, Mas portanto, é a minha experiência, não é? o tema não é tanto a sofisticação do packaging, é a coerência. O packaging A é importante pela coerência, coerência. sim, pela coerência ou pelo aquilo que nos transmite. Eu, Certo, sendo muito pelas emoções. sincera, exatamente, sendo muito sincera, este saco de papel é uma coisa sensorial do toque, tem a ver com o toque e tem a ver para aquilo que me remete, não é? Eu sei que o papel, aquele papel específico é menos prejudicial que o plástico e estas coisas todas que nós ouvimos diariamente ficam cá. E então cria-se aqui um momento de preferência por uma coisa que à partida é insignificante. E agora, pegando só numa ideia que deixaste também da apresentação, que tem a ver com o nudge e a utilização do nudge, como conceito de nudge no marketing Exato. e comunicação. O Nudge Marketing, inclusivamente há um festival de nudge agora, organizado pela Ogilvy, é muito giro. Sim. E é a tal questão da criatividade, é nós compreendermos os processos mentais do consumidor e conseguirmos condicionar uma determinada ação. Por exemplo, em determinado sítio havia um problema com as escadas rolantes e a equipa que estava a gerir o espaço não sabia o que fazer. Então optaram por, nas escadas que não são automáticas, construir um piano e ao subir ele tocava música. Isto é nudge marketing. Eu oriento o público dando-lhe algo que ele não está à espera. Ou então, noutro sítio, acho que nos Estados Unidos, havia um problema de beatas no chão. Então criou-se uma espécie de, como é que se diz? Não é um quiz, aquilo era uma caixa onde se via um interior visível e nós optávamos, selecionávamos com que frase é que concordávamos. E então punhamos lá dentro uma beata. Ou seja, isso condiciona um comportamento. O nudge é isso, é nós usarmos a comunicação, a criatividade, o marketing para condicionar comportamentos, neste caso positivos. Obviamente que existe muita tendência de utilizar em prol dos nossos objetivos e proveitos. Não? Mas não é nessa perspectiva, e o próprio marketing, né? A conotação do marketing não é melhor. Nós quando falamos em o que é que tu fazes? Eu trabalho com marketing e comunicação. Tu és daqueles que nos manipula para chegar ao fim. Pronto. Eu durante 20 anos sempre tentei trabalhar na parte inversa. E felizmente as marcas com quem tenho trabalhado também tendem a procurar este tipo de comunicação mais direta e verdadeira. Muito bem. Não sei se há mais questões. Se não, Xénia, fazes tuas honras de terminar. Sim, se não houver ainda mais nenhuma questão, gostava de agradecer novamente, Marina, por ter aceito o nosso convite, ter disponibilizado um bocadinho do seu tempo para estar aqui connosco hoje. E queria agradecer também às pessoas que estiveram aqui connosco a assistir. Espero vê-los em breve numa próxima Masterclass também. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigada.